Sabe aquela história que a gente conta tanto que depois de um tempo a gente mesmo começa a acreditar que é verdade? Tem coisa que nasce na roça assim, ó. Não é mentira, não. É... molambo. Sabe o que é molambo? É aquela história que começa com um peixinho e vira um monstro. Que começa com uma pescaria e vira uma saga. Hoje eu vou contar pra vocês o caso do peixe que virou lenda no nosso rio. E olha, eu tava lá. Vi com esses olhos aqui, ó. Mas se você acredita ou não, aí é com você. Pega aí o seu cafezinho, ajeita a cadeira, porque essa história, ela é longa. E tem mais reviravolta que estrada de terra depois de chuva. Isso foi lá pelos idos de, deixa eu ver, faz uns 20 e tantos anos. Não vou dizer o ano exato porque o povo do lugar ainda mora lá. E né, melhor não expor muito. Era no interior de Minas. Sabe aquele lugar que o mapa esqueceu de marcar? Que o GPS fala você chegou ao destino e você tá no meio do mato olhando pro nada? Pois é, lá. Nossa cidade tinha, e ainda tem, um rio que corta o distrito. Rio São João. Mas a gente chamava de Rio das Traíras. Por quê? Porque só saía traíra de lá, pô. Traíra pequena, traíra média, traíra que parecia mais piranha de tão esperta que era. O ponto de pesca era um lugar chamado Poço do Zé. Ninguém sabe quem foi Zé. Provavelmente nunca existiu Zé nenhum. Mas o poço tinha nome, tinha história, tinha mistério. Agora, presta atenção nos personagens dessa história, porque senão você se perde. Tinha o seu Antônio, conhecido como seu Antônio do Giló, porque plantava giló que nem louco e vendia na feira. Homem de 60 e poucos anos, barriga de quem bebia cerveja nos finais de semana, e uma paciência de santo. Pescava com vara de bambu que ele mesmo fazia. Dizia que vara comprada não tinha alma. Tinha o Dito, filho do seu Antônio. Dito era apelido de Benedito, mas ninguém chamava ele assim. Dito tinha uns 30 anos, era daqueles caras que falava pouco e ria menos, mas quando pescava, virava outro, conhecia cada pedra daquele rio, cada toca de peixe, cada sombra estranha. E tinha eu, Juninho, eu era o Juninho, tinha uns 15, 16 anos, sobrinho do seu Antônio, filho da irmã dele que morava na cidade grande e me mandava passar férias no interior para aprender o valor das coisas. Aprendi, viu? Aprendi demais. E completando o time tinha o Chico. Ah, o Chico. O Chico era o cachorro, um vira-lata caramelo que seguia o seu Antônio pra todo lado. E pescava melhor que muito homem, porque ficava na beira do rio esperando o peixe pulasse. Quando pulava, ele pegava. Simples assim. A história começa num sábado de manhã. Não era bem cedo, não. Era daquele horário que o sol já tá quente, mas o café da manhã ainda tá na mesa. Uns 8, 9 horas. O seu Antônio chegou na casa da minha avó, onde eu tava hospedado mesmo, e bateu na porta assim, ó. Seu Antônio. Ô, dona Nazinha. Tá aí o menino? Vamos pescar que hoje tá bom. Minha avó, aquela santa, já tinha embalado uma lancheira com pão de queijo, broa, café numa garrafa térmica antiga que parecia que veio na carroça dos bandeirantes. E me mandou. Dona Nazinha, vai, filho. E não enche o bucho d'água, hein? E escuta teu tio. Escutar o tio. Isso é história pra outro vídeo. Chegamos no Poço do Zé. E olha, lugar de pescador é assim. Primeiro a gente olha a água. Não é só ver, não. É... sentir. O seu Antônio ficou uns 5 minutos parado, mão na cintura, olhando o rio como quem lê jornal. Seu Antônio, tá movimentado hoje, Dito. Tá movimentado. O Dito só assentiu com a cabeça. Ele era assim. Econômia de palavra que dava inveja no povo de Brasília. Montamos as coisas, cada um no seu ponto. O seu Antônio numa pedra grande, tipo trono. O Dito mais pra baixo, numa sombra de árvore. E eu... me deram um canto que parecia que tinham abandonado, cheio de mato. Mas eu não reclamei, não. Naquela idade, a gente aceita o que dão e agradece. A gente usava minhoca de isca. Minhoca de verdade, daquelas que a gente cavava no quintal de manhã cedo. Nada dessas isca artificial, negócio de loja de shopping. Não, senhor. Minhoca viva fedendo a terra, que se mexe na linha e o peixe não resiste. As primeiras horas foram... frustrantes. Sabe quando você sente que o peixe tá te zoando? A gente via a água mexer, via bolha, via... sombra. Mas a vara não dobrava. Foi aí que o Dito falou algo estranho. Ele tava lá embaixo, na sombra, e gritou pra gente. Dito, pai! Tem coisa grande aqui. Muito grande. O seu Antônio nem virou a cabeça. Só respondeu. Seu Antônio, é tucunaré, filho. Tucunaré faz onda assim. Mas o Dito insistiu. Não é tucunaré, não. É
diferente. Aí eu senti um friozinho. Não era medo, não. Era curiosidade. Aquela curiosidade que faz a gente fazer besteira. Eu larguei minha vara, que não tava pegando nada mesmo, e fui andando na beira do rio, descendo em direção ao dito. O Chico veio atrás de mim. Orelha em pé, rabo meio baixo. Cachorro sente as coisas, né? Sabe quando não tá normal. Cheguei do lado do dito. Ele tava parado, imóvel, olhando pra água, e eu olhei também. Gente, a água tava escura, mas não escura de normal, era escura de profundidade. Você olhava e não via o fundo. E mexia. Algo mexia lá embaixo. Algo grande, muito grande. O que é, Dito? O Dito demorou para responder. Quando respondeu, a voz saiu baixa. Dito, é o peixe que o velho do mercadinho conta. O peixe que comeu o porco da dona Raimunda. Agora eu preciso dar um contexto aqui, senão vocês não entendem. Na nossa cidade tinha uma história, uma lenda. Diziam que no Rio São João, no Poço do Zé, especificamente, morava um peixe enorme, tão grande que ninguém sabia a espécie. Uns diziam que era um pintado que cresceu demais. Outros juravam que era um dourado mutante. Os mais religiosos diziam que era castigo de Deus pelo povo da cidade que pecava demais. E essa história do porco? A dona Raimunda tinha um chiqueiro na beira do rio. Certo dia, ela foi dar comida para os porcos e um deles sumiu, sumido, sem rastro. Só acharam um osso grande, muito grande, na beira da água no outro dia. E marcas de arrasto. O velho do mercadinho, que vendia rapadura e fumo, era o maior contador de histórias da região. Ele dizia que viu o peixe, que era do tamanho de uma canoa, que tinha escamas pretas, que não era peixe, que era coisa. Todo mundo ouvia, ria e não acreditava. Era molambo. Lenda de interior. História para assustar criança. Mas ali, na beira do rio, olhando aquela água escura mexendo, eu comecei a achar que talvez não fosse só história. De repente, a linha do dito esticou. Não esticou devagar, não. Esticou com força. A vara de bambu dele fez um arco que parecia que ia quebrar. Dito, peguei algo. O seu Antônio levantou da pedra dele, que nem mola. Veio correndo, ou o que dava para chamar de corrida de homem de 60 anos com barriga de cerveja. Seu Antônio, deixa ele cansar, Dito. Deixa cansar. Não puxa. Mas o Dito não precisava ouvir. Ele sabia. Ele era pescador nato. A linha cantava, a vara tremia, e ele segurava firme, deixando o bicho lutar. Eu fiquei paralisado. O Chico latia. Latia alto, agressivo. Cachorro não gosta de peixe, geralmente. Mas ele estava latindo para a água como se fosse um intruso. E aí, a gente viu. A superfície da água quebrou. Não foi um pulo de peixe normal. Foi uma explosão. Uma coisa escura, enorme, surgiu por um segundo. Um segundo só, mas deu para ver. Era peixe, sim. Tinha escama. Tinha barbatana. Mas o tamanho não era normal. A cabeça dele era do tamanho da minha cabeça. Só a cabeça. O corpo... eu não vi o corpo inteiro. Mas deu pra ver que era maior que o Dito. Maior que o seu Antônio. Talvez maior que os dois juntos. E os olhos? Eu vi os olhos. Amarelos. Com uma malícia. Não era olho de peixe, não. Era olho de quem sabe. De quem entende. De quem tá ali há muito tempo, vendo gente vir e ir, e sobrevivendo a tudo. O bicho caiu na água de novo. Fez um splash que molhou a gente até o osso. E a linha arrebentou. Silêncio. Só o som da água voltando a se acalmar. E o Chico, que parou de latir e ficou só rosnando baixo. O Dito olhou para a mão dele. A linha tinha cortado o dedo. Tava sangrando. Ele nem sentiu, olha. Só ficou olhando para a água com uma expressão de quem viu algo que não devia. O seu Antônio, depois de um tempo, sentou na beira do rio, puxou o cigarro de palha, que estava molhado, mas ele acendeu mesmo assim, e falou, olhando pro nada. Seu Antônio, então é verdade? Eu não entendi na hora. Perguntei. O que é verdade, tio? Ele deu uma tragada no cigarro e soltou a fumaça devagar. Seu Antônio, que tem coisa nesse mundo que não é pra gente entender, Juninho. Tem coisa que é só pra respeitar. A gente não pescou mais naquele dia. Empacotamos as coisas em silêncio. O Dito enrolou a mão com um pano que minha avó tinha mandado para limpar peixe, mas serviu para estancar sangue. No caminho de volta, ninguém falou nada. O Chico andava colado no seu Antônio, o rabo entre as pernas.
Até ele estava abalado. Chegando em casa, minha avó veio na porta. Dona Nazinha, e aí? Trouxeram peixe? O seu Antônio olhou para ela e deu um sorriso cansado. Seu Antônio, trouxemos história, Nazinha. História que não pega na linha. E ela entendeu. Sem perguntar nada, ela entendeu. Foi buscar água quente para limpar o corte do dito. E nunca mais ninguém falou do assunto naquele dia. Mas a história não morreu, não. No outro fim de semana, o seu Antônio foi na casa do velho do mercadinho. Comprou rapadura, trocou ideia. E voltou com uma informação: o tal peixe, segundo o velho, aparecia a cada 7 anos. Sempre no mesmo poço. Sempre no mês de outubro. E sempre que alguém precisava acreditar em algo maior. Eu não sei se era verdade. Não sei se o velho estava só alimentando a lenda. Mas o fato é, eu voltei para a cidade grande, terminei meus estudos, cresci. E nunca mais pesquei no poço do Zé. Mas todo outubro, quando o calor começa a dar uma amenizada e o rio fica naquela cor escura, eu lembro. Lembro dos olhos amarelos. Lembro do tamanho. Lembro do silêncio que fez depois que a linha arrebentou. E sabe o que eu aprendi, gente? Aprendi que nem tudo precisa ser provado para ser verdade. Que tem coisas no mundo, especialmente no interior, especialmente na roça, que existem no espaço entre o que a gente vê e o que a gente sente. Que às vezes o molambo, a mentira, a lenda, elas têm mais verdade do que muita coisa que a gente lê em livro. O peixe existe? Não sei. Talvez tenha sido um pintado grande. Talvez tenha sido a sombra da água brincando com a gente. Talvez a gente tenha querido tanto ver algo extraordinário que a gente viu. Mas eu prefiro acreditar que ele tá lá, nadando, crescendo, esperando o próximo grupo de pescador que vai chegar com vara de bambu e esperança. E que quando a hora chegar, ele vai aparecer de novo, para lembrar a gente que o mundo é maior do que a gente pensa, e mais misterioso do que a gente aceita. E aí, meus amigos, vocês acreditam? Ou acham que a gente estava só com fome demais e sol na cabeça? Deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência assim, se já viu algo que não consegue explicar, se já pescou um molambo e virou lenda na sua cidade. E se você gostou dessa história, deixa aquele like que ajuda demais o canal. Se inscreve no Beira de Fogueira se ainda não é inscrito. A gente tá aqui toda semana, contando histórias da roça, lendas do interior, causos que fazem a gente rir, se arrepiar, e lembrar que o Brasil é muito mais do que aparece no Jornal da Noite. Compartilha com aquele seu amigo que gosta de pescar, com seu tio que conta história de peixe grande, com sua avó que acredita em assombração. Vamos espalhar essas histórias porque elas são nossa herança, são nossa alma. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fica com Deus. E até a próxima fogueira.